Reverendíssimo Padre, Reverendo Diácono, meus irmãos, minhas irmãs, aqui reunidos hoje no dia do Senhor, dia do domingo, quinto domingo do tempo comum. Hoje o Evangelho para nós não poderia ser mais claro. Jesus fala que nós, cristãos, aqueles que seguem o caminho de Jesus, somos o sal da terra e somos a luz do mundo. O sal tem aquela propriedade de dar sabor. O sal nunca está em demasia, a gente coloca uma quantidade pequena na comida, não é? As mulheres que estão aqui provavelmente vão saber até melhor do que eu, aquelas que cozinham, que cuidam da casa, coloca a quantidade certa. Se colocar demais faz mal para o coração, se colocar de menos, acaba ficando uma comida sem gosto, sem sal, insossa. Os cristãos também são assim na sociedade. Os cristãos são poucos. Aqueles que são realmente fiel a Deus, os católicos que vêm à missa, que rezam, não é a maioria. Se a gente olhar pelas estatísticas, né, o IBGE diz que talvez o Brasil tenha, eu não sei, eu não lembrei de pesquisar, mas talvez 60%, 70% de cristãos, dentre esses talvez 50% da população brasileira seja católica. Mas quando a gente olha as nossas assembleias, a missa, nem sempre esses 50% participam da celebração eucarística. E dentro dos que participam, quem sabe quem reza, quem se confessa. De fato, aqueles que são fiéis a Deus é uma minoria, mas esses dão sabor ao mundo. É esses que mostram a verdadeira alegria de ser de Deus ao mundo, assim como a luz. A luz também, não importa o tamanho da escuridão. Quando nós acendemos uma vela, num dia de apagão, por exemplo, apagou, acabou a luz, a gente acende uma vela, aquela vela bem pequena, vence as trevas. As trevas dominam toda a sala, toda a noite, mas uma pequena luz não é vencida pelas trevas. Então aquela pequena obra, meus irmãos, minhas irmãs, aquele pequeno testemunho que nós, enquanto cristãos, damos, ele tem grande valor para a sociedade, porque ilumina o mundo, porque dá gosto ao mundo. Mas Jesus também fala assim: ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Se um cristão, meus irmãos, minhas irmãs, não faz a diferença na sociedade, se um cristão vive como um pagão, se um cristão faz as mesmas coisas que todas as outras pessoas, se ele não dá testemunho, com que salgaremos a sociedade? Se nós que somos cristãos, que deveríamos dar o testemunho da boa fé, que deveríamos ser firme na palavra de Deus, que deveríamos rezar, interceder por este mundo, se nós perdemos o nosso gosto, com que o mundo seria salgado, com que o mundo teria gosto? Nós devemos ser testemunhos da palavra de Deus, nós devemos ser testemunho daquela alegria que vem do alto, enquanto o mundo aí fora fala que a verdadeira alegria está no ter, no poder e no prazer. Nós que somos cristãos, católicos, acreditamos que a verdadeira alegria está em pertencer a Deus, em ser todo de Deus, porque é uma alegria que não passa. A alegria do ter, meus irmãos, passa, porque um homem que constrói muitos bens nunca está satisfeito com as suas posses, sempre está querendo mais. Por quê? Porque o seu coração não está saciado. A alegria do prazer é passageira, porque os prazeres mundanos não duram muito. Pelo contrário, tantas vezes deixam uma marca de arrependimento, uma marca de tristeza após eles. E o poder do mundo se acaba, porque não existe um homem tão poderoso que tenha sobrevivido tanto tempo para manifestar o seu poder. Mas aquela alegria que vem de Deus, essa alegria que nós precisamos testemunhar no nosso dia a dia, ela não passa. Ela não passa porque ela vem do alto. E nós que temos fé na vida eterna, sabemos que essa alegria começa hoje, mas não termina com a morte. Ela continua para a vida eterna. É o que nós acreditamos na salvação. É o que nós acreditamos na vida eterna com Deus, no céu. Vejam, meus irmãos, um bom cristão, um bom católico, ele precisa dar testemunho da sua fé. E quando eu falo dar testemunho, talvez não seja ir para as praças com uma caixa de som e dizendo Jesus te ama. Não, é um testemunho no dia a dia, no cotidiano, na honestidade, na fidelidade dos seus deveres cotidianos. Os jovens que estão aqui, especialmente os coroinhas, dá testemunho nos estudos. Imagina um jovem
que procura ser fiel a Deus, vem para a igreja e na vida familiar acaba não dando testemunho. O que é que o pai e a mãe vai pensar? Especialmente se não forem de igreja. Como é que pode esse menino vive na igreja, mas não ajuda em casa, não estuda? Vejam, é necessário o testemunho na vida cotidiana, não para querer somente crescer nas coisas do mundo, mas especialmente para poder testemunhar a graça de Deus. Um homem de família, um pai de família, uma mulher, um trabalhador, imagina se ele não dá testemunho no seu trabalho. Se ele, por exemplo, chega no trabalho atrasado, não cumpre com seus compromissos, seu patrão, que talvez não seja cristão, vai olhar, olha, vive na igreja e faz dessas coisas, não é? Não é fiel ao seu testemunho. A gente precisa ser fiel a Deus e testemunhar em todo tempo e lugar. E claro, dar um testemunho também de uma vida de oração. A gente não precisa ficar mostrando para todo mundo que a gente reza, mas é natural que um homem ou uma mulher que reze, ele acabe dando esse testemunho. Jesus mesmo fala no Evangelho, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas se coloca no candeeiro. Uma pessoa de oração traz consigo os símbolos da oração, aquela paz interior, traz consigo a marca da fidelidade a Deus, aquela paciência de saber suportar as dificuldades, as adversidades do dia a dia, sem se irritar, sem se exaltar, sem falar palavrão, sem retribuir o mal com o mal. É isso, dar o testemunho na vida cristã. São Paulo VI, Papa, que faleceu há um tempo atrás, ele dizia assim: só fale de Cristo quanto te perguntarem por Ele. Ou seja, o nosso testemunho deve ser o quê? Antes de tudo, silencioso. O próprio Santo Antônio falava: cessem as palavras, falem as obras. Cessem as palavras, falem as obras. Muitas vezes dizemos, não, Deus em primeiro lugar, Ave Maria, Deus está no centro da minha vida, e visitando as casas, eventualmente nós vemos isso, escutamos isso e perguntamos, é Deus no primeiro lugar? É, mas você vai para a missa todo domingo? Eu rezo com Deus em casa. Mas você se confessa? Eu converso com Deus e peço perdão pelos meus pecados. Vejam, não é o falar, cessem as palavras, falem as obras, que o teu agir, que a tua conduta possa dar testemunho e ser luz no meio dessa sociedade. Mas Paulo VI continua, ele diz assim: só falem de Cristo quando te perguntarem por Ele, mas viva de tal modo que sempre te perguntem por Cristo. É um testemunho que nós precisamos dar, com a boca e com as atitudes. Eventualmente, pessoal, e isso é muito importante para cada um de vocês, leigos, que têm uma vida cotidiana, que trabalham, que estão em contato com outras pessoas, que vocês também possam falar da sua experiência de Deus. Testemunhar para as pessoas o quanto lhe faz bem a sua caminhada, a sua participação na Eucaristia, o quanto lhe faz bem o seu engajamento na igreja, porque isso atrai. Se nós não fizermos essa propaganda, por assim dizer, como iremos atrair novos fiéis? Como iremos partilhar da alegria de ser de Deus? Infelizmente, os católicos às vezes têm essa tentação de não evangelizar. Vejam, é tão importante a evangelização. E às vezes essa tentação de não evangelizar vem de uma falsa modéstia. Mas eu não sei falar, mas eu não sei testemunhar. Paulo fala sobre isso na segunda leitura. Quem escutou bem a segunda leitura diz, olha, Paulo dizendo, eu não vos anunciei o evangelho recorrendo à sabedoria humana, mas eu anunciei o quê? A Cristo e Cristo crucificado. Ou seja, talvez você não tenha o dom da palavra, você não seja o maior pregador da boca do Acre. Tudo bem, não tem problema. Mas o seu testemunho da vida de fé, a sua experiência de Deus, com certeza pode tocar a vida de outras pessoas. Nós precisamos anunciar a Deus, falar, testemunhar a nossa fé, para que as pessoas também possam provar da graça de Deus. Por fim, meus irmãos, minhas irmãs, a primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, traz um bom indicativo de como nós podemos ser luz para o mundo. Quando nós fugimos de uma vida de pecado, quando quebramos as estruturas de opressão, ou seja, quando vencemos a nossa arrogância, a nossa soberba, quando vencemos a nossa vaidade de querer parecer ser mais do que aquilo que nós realmente somos.
mas também quando nós sabemos ajudar os outros. A primeira leitura fala sobre isso. Quando ajudamos as pessoas mais pobres, os mais necessitados, não por querer aparecer, não por querer nada em troca, mas pela liberdade de coração, aquela mesma liberdade com a qual Deus nos deu tantos dons sem nos cobrar nada. Quando nós ajudamos as pessoas, a nossa luz brilha nas trevas. E é por isso que o salmista fala: uma luz já se levanta para o justo. E ainda mais fala que ele não teme receber notícias más. Um homem que vive na graça de Deus, ele só pode receber notícias más por 2 meios. O primeiro, como consequência das suas próprias faltas. Quantas vezes uma mentira é descoberta, que nós falamos, uma traição, uma arrogância, que a própria consequência recai sobre nós. E é preciso a gente ter contrição de coração, pedir perdão a Deus e perdão àquelas pessoas que nós ofendemos, mas isso é ter um coração justo, reconhecer a própria falta. Mas também acontece casualidades, ou seja, fatalidades. Às vezes recebemos notícias más da qual nós não temos culpa nenhuma, mas aquele que é fiel a Deus, ele sabe que o Senhor lhe dará força para enfrentar as dificuldades. Por isso ele não teme receber notícias más. Ele não teme receber notícias más. Seu coração está seguro e guarda a paz. Essa é a grande graça, meus irmãos, daqueles que querem viver como filhos da luz, daqueles que, abandonando a vida das trevas, abandonando as obras das trevas, abraçam as obras da luz. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e não glorifiquem a vocês, mas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.